gente olha pelo número de ministérios, a gente tem que ter em mente o que foi as eleições agora de 2022. A gente teve o atual presidente eleito para 2023, Lula, que fez uma frente ampla com inúmeros partidos, uma frente que contou com apoio tanto do centro-direita quanto do centro-esquerda. Então, essa composição de ministérios, ela tem um impacto muito mais político do que um impacto econômico, como a gente acha que de repente, menos ministérios possui. É normal em função do que a gente tem de contingente de número de ministérios, né? No governo Bolsonaro de 2018 para cá, a gente teve uma redução significativa do quantitativo de ministérios, né? Ele próprio batizou de superministérios, que seriam aqueles que iriam concentrar algumas pastas, né? O superministério da Economia, o superministério da Cidadania, o superministério do Meio Ambiente, e tiveram também ministérios que foram reduzidos a status de secretaria. Então, se a gente comparar os 22 ministérios, né, do atual governo, em comparação ao ministério que está sendo desenhado para 2023, esse aumento é normal, primeiro, em função do quantitativo atual, que foi reduzido dos ministérios que normalmente se tem dentro de um modelo presidencialista, e segundo, em função da ampla campanha que foi feita com os demais variados partidos. Então, como é uma questão muito mais macroeconômica em função das relações de representação política, a gente tem menos impacto econômico e mais o impacto político em relação à criação dos ministérios. Bem lembrada a tua colocação, quando ele definiu, né, Jair Bolsonaro, os supermistérios, a área da economia, tu mencionaste também a área do meio ambiente, da segurança pública, né, acho que foi da Justiça e Segurança Pública, porque ali eles concentraram vários ministérios num só, e aparentemente teve um certo desequilíbrio, talvez, em algumas ações. Por exemplo, o Ministério da Cidadania e da Mulher, né? Teve ali uma redução muito grande de pautas e de assuntos, inclusive Simone Tebet agora recentemente acabou mencionando que o Ministério da Cidadania muito mais se reduzia ao Ministério do Auxílio Brasil, né? Ou seja, menos ministérios não quer dizer que o Estado está mais eficiente também para as políticas públicas, né, Karen? Perfeito. Isso é muito mais uma projeção para o eleitorado. Quando a gente olha do ponto de vista do cidadão comum, do cidadão médio, que não acompanha os bastidores, ele acredita que menos órgãos públicos quer dizer menos gasto público. E não necessariamente. Muito pelo contrário. O que a gente vai ter? A gente vai ter uma concentração maior, tanto das funções quanto do orçamento. E o que pode acontecer? Pastas que, a priori, pareçam similares, elas podem acabar por misturar-se, e essa mistura faz com que as devidas políticas públicas necessárias para o enfrentamento de algo mais específico, elas sejam deixadas de lado em função de algo mais geral. Então, é muito interessante como isso é uma leitura muito mais o Estado eficiente quando ele reduz o número de órgãos. Não necessariamente. A eficiência do Estado está em atender às demandas de política pública, equilibrando orçamento, equilibrando déficit, equilibrando quanto arrecada, equilibrando que, obviamente, a gente está falando de necessário recurso para essa administração. Exemplo, bora pegar o Ministério da Família, da Mulher, né, e dos Direitos Humanos, que se reduziu a secretaria. O próprio, agora, ministério que talvez seja proposto da igualdade racial, não são ministérios que, no sentido desse status, irão movimentar um recurso muito alto. O que eles vão? São ministérios muito mais do campo da regulamentação política, da própria agricultura, meio ambiente, regulamentação política, a certificação, autorização. Então, a gente tem que olhar do ponto de vista organizacional se de fato houve um benefício com essa concentração. E, segundo alguns especialistas, não houve. Essa concentração, ela, inclusive, faz com que a gente consiga ter um controle muito menor do gasto público em relação a determinada matéria. Porque você diz ali, olha, aqui a gente está concentrando cidadania, cultura, esporte, lazer e cidades. Mas não fica muito claro esse recurso, se ele foi para o esporte, se ele foi para a cultura, se porque ele foi para um ministério específico. Então, isso faz com que esse rastreamento econômico também não aconteça com tanta eficiência, que eu acho que a transparência pública, eu acho que é muito mais importante do que necessariamente você eliminar as funções meio, porque é isso que acontece. Quando a gente concentra ministérios, as funções meios, como administrativo, TI,
elas são mais concentradas. Obviamente que a gente vai ter um custo menor. Contudo, as funções fins podem ser um tanto quanto prejudicadas quando a gente não tem mão de obra suficiente para demandar a atenção para aquela política pública, porque o Ministério é política pública, no fim das contas. Perfeito. Eu acho que esse exemplo que tu estás falando, ele se encaixa muito bem na Secretaria de Cultura, né? Quer dizer, foi reduzida ao status de secretaria, o que antes era ministério, e agora parece que tende a voltar também, é um dos novos, né? Assim como o da igualdade racial. E tem outros, né, Karen? Que outros ministérios novos estão surgindo nesse governo de transição, como proposta para esse governo de transição? O que tu achas que vem de novo aí? Existem várias leituras. Eu acho que só mesmo lá pelo dia 30, dia 28 de dezembro, a gente vai ter uma configuração muito mais clara de quais ministérios, mas tem dois que já estão assim novos, que antes não existiam, que é dos povos originários. Foi uma sinalização que ele fez, inclusive, em vários debates, antes mesmo da gente ter o resultado das urnas, né? E isso vai impactar sobremaneira em relação aos garimpos ilegais, às invasões de terra indígena. Agora, resta saber se esse Ministério dos Povos Originários irá trabalhar alinhado com o meio ambiente, irá trabalhar alinhado com a FUNAI, se a FUNAI vai ter uma competência ligada específica a isso, né? Precisa, novamente, a gente saber quem serão as lideranças, porque não basta saber quais ministérios. Além da criação dos ministérios, é necessário saber quais lideranças irão governar à frente, representando tanto o presidente quanto representando as demandas dos grupos que o elegeram. Outro ponto que é o Ministério do Microcrédito, pequena e média empresa. E é interessante trazer esse ministério, porque a gente ainda não tem aí no horizonte o retorno do Ministério do Trabalho, que foi uma coisa que ficou, desde o governo Temer, ficou extinto. Então, é como se fosse uma forma de tentar resgatar o Ministério do Trabalho a partir do que surgiu com muita força, que foi o empreendimento, os pequenos empreendimentos, pegar os microcréditos, pegar aquele empreendedor que está iniciando, principalmente em relação à pandemia. Então, é como se fosse uma releitura do Ministério do Trabalho a partir do que, de fato, aconteceu. Um impulsionamento do mercado informal, porque, no fim das contas, o empreendedorismo de sobrevivência é isso. São muitas pessoas que saem do seu emprego em função de demissões em alta e precisam sobreviver a partir do empreender. Então, esse empreender, a partir da qualificação, numa atribuição de ministério, pode trazer, talvez, no horizonte, lá no segundo, porque a gente tem que entender também que, fora essa questão da criação dos ministérios, a gente vai ter um rombo orçamentário muito alto em função do que foi deixado do governo anterior e em função do teto de gastos também, que só pode ser revisto, né, daqui a 10 anos, aqui de 2017 foi a criação do teto, então em 2027 a gente vai conseguir ter uma leitura de lei complementar para rever o teto de gasto. Então a gente tem aí dois atravantes, que é pensar como é que se vai fazer no campo orçamentário, pensar quem são as lideranças que irão ocupar os ministérios, que é o mais importante, e saber como é que a população, a partir do primeiro semestre, ele vai ser muito importante para saber se a população está gostando ou não do governo, vai entender a criação desses ministérios. Então, esclarecer é um ponto importante. Importante. Essa questão que tu falaste do Ministério do Trabalho, essa reconfiguração, talvez, né, a partir do Ministério de Pequenas Empresas, né? Porque as relações de trabalho também se mudaram muito, né, Karen? Mudou-se a forma dessa relação trabalho e trabalhador, né? Então, talvez seja importante realmente um fomento melhor, até para o esclarecimento sobre como é que isso vai funcionar, né? Ou implementar políticas públicas a partir, por exemplo, da plataformização dos trabalhos, né? Os entregadores aí de aplicativo. Karen, agora tu arriscas, assim, alguns nomes para esses ministérios, por exemplo, muito se tem falado no Ministério da Fazenda, o Casa Civil, por Fernando Haddad, Simone Tebet ali no Ministério da Educação, junto com a Isolda, né, que é a atual governadora do estado do Ceará, por exemplo. Tu achas, e a Sônia Guajajara, né, que foi uma das mais cotadas para o Ministério indígena também, tu tens alguma ideia, tu consegue arriscar alguns nomes nesse sentido? O Haddad, se a gente pegar, sempre a gente tem que pegar o Ministério da Fazenda como sendo um dos mais importantes, né, na ciência política, Fazenda, Economia, Orçamento, mas Fazenda, principalmente, Casa Civil.
E geralmente, e isso é importante porque o Lula já está com uma certa idade, então não se sabe se até o fim do mandato ele conseguirá ter vigor suficiente para uma reeleição, né? Então, quando a gente olha para a Casa Civil, quem vai ocupar a Casa Civil ou mesmo Fazenda, geralmente são aquelas pessoas que serão projetadas para uma possível candidatura. O Haddad, em relação ao mercado, né, em relação aos setores de investimento, ele é visto com bastante reticência. Não por uma postura em relação à esquerda, mas por uma postura bastante desenvolta. Ele é economista, ele é advogado, ele é professor, ele é intelectual, então ele tem um pé numa função técnica, ele é tecnicamente preparado, só que ele tem uma articulação política muito alta, então a grande questão é se será, nesse momento, abraçado por essas lideranças do mercado, que irão ver com bons olhos, então, ou não, ou com maus olhos. Cota-se bastante o Flávio Dino para o Ministério da Justiça, né? Tanto que é interessante porque o Flávio Dino já tem uma percepção diferente em relação aos superministérios. Ele acha que é interessante manter o Ministério da Justiça concentrando as funções, por exemplo, de segurança pública. É porque ele acredita que é necessário trabalhar de forma alinhada. Marina Silva no meio ambiente, a Sônia Guajajara tem que, acho que não sei se ela irá de fato perder essa primeira vez dela no Congresso Nacional, que eu acredito que seja muito mais importante. Haverá uma briga do Executivo com a configuração atual do Congresso, mesmo que ela tenha uma suplente que possa ser interessante, mas acho que a liderança e a presença da Sônia no Congresso é muito mais importante para o presidente agora do que uma outra figura, né? A gente tem várias lideranças indígenas que aí possam ocupar esse lugar da Sônia, né? Que é um nome mais cotado, porque é o nome mais conhecido, mas não é o único. E a gente tem que observar agora quem vai ocupar os ministérios e que, de certa maneira, são pessoas mais distantes do Lula e são muito mais indicações dos partidos. Aí a gente tem que ficar de olho no Ministério das Cidades, por exemplo, que vai voltar. Esse próprio Ministério da Pequena e Média Empresa provavelmente será ocupado por algum partido liberal, talvez o MDB, ele ocupe esse lugar. E vai depender muito, né? Eu acho que o grande problema do atual governo, fora o rombo no orçamento e fora o Congresso, é tentar resolver a questão com os militares, né, dentro do Ministério da Defesa. Depois disso, a gente vai poder fazer uma leitura, acho que mais certa, de que rumo cada ministério irá tomar. Importante. Ainda tem isso, né? Tem que ver quem é que vai ser desfalcado aí, né? Tu citastes o Flávio Dino, a Sônia Guajajara, quer dizer, ele no Senado, ela na Câmara Federal, em dois lugares onde até agora, o que tudo indica, a maioria será de oposição, né? Apesar de que já tem algumas articulações aí para compor o governo, né?